Olá pessoal, tudo bem? Diretamente aqui da África, do céu da África, a gente se encontrou, Dr. Catalino Los Reis, super psiquiatra, especialista também em medicina chinesa, e eu, Alexandre Schulte. A gente, cada um veio de um lugar. Você veio da China. Vim da China. E eu vim da Índia. Nos encontramos nas nuvens. Se encontramos nas nuvens. No meio de atentados de guerras, o avião desviou e foi parar em outro local. Fomos para Entebbe. E aí a gente começou a conversar. E eu acho que tem que aproveitar esse encontro e a gente falar um pouquinho do que cada um passou nesse período, você na China, eu na Índia, no Tibete e no Nepal, no sentido profissional, tá? No sentido psiquiátrico, psicológico, energético, atualizar as ciências, unir as ciências antigas que estão lá do Imperador Amarelo ao dia a dia hoje, nos detalhes do cérebro, né? Eu fui convidado pela Universidade de Macau, Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, para fazer um curso de medicina avançado lá. Medicina chinesa. Medicina tradicional chinesa. Os chineses são ancestro-futurista, né? Aliás, vocês deveriam conhecer o Museu de Medicina Tradicional Chinesa que tem na China. Inacreditável, maravilhoso. É a verdadeira Hollywood. A Disneylândia da ciência, inacreditável. Os chineses me receberam de uma maneira fantástica. Os professores foram muito calorosos, isso, né? Maravilhosos. E a questão ancestral-futurista de como é esse olhar contemporâneo da ciência dura se juntando com o conhecimento milenar é inacreditável. Catalino, eu vou fazer igual. Vocês precisam conhecer Dharamsala, no Tibete, dentro da Índia, o Museu de Medicina e Astrologia, que é maravilhoso, com os escritos antigos, mostrando conhecimentos atuais e astrológicos ao mesmo tempo. Medicina e astrologia ao mesmo tempo. Vou contar um pouquinho. A gente passou pela mesma coisa, vocês estão entendendo isso? A gente se encontrou nas nuvens, na origem do mundo, na África. Estamos aqui na porta de emergência, o avião está voando e a aeromoça passou e a gente está right. E os dois vão falar a mesma coisa, só de formas diferentes. Na hora que você falou do museu, eu falei, é a mesma coisa. Eu fiz lives lá. Fantástico. Por favor, me fala como é que você está, o teu pensamento. Como é que eu cheguei na medicina tradicional chinesa, né? Eu estudei psiquiatria e comecei a estudar meio que por minha conta, apesar de ter muitos trabalhos científicos. Eu comecei a estudar meio por conta, porque eu não queria ficar só preso às medicações, de como que o cérebro reage geneticamente. Aí eu estudei a história genética do cérebro humano. E, na verdade, tem muitos poucos genes que são verdadeiramente humanos. O que acontece é a modulação desses genes. Então a diferença entre eu, você, um chimpanzé, um cavalo, é a modulação dos genes. São muito poucos genes que têm diferença. E aí, estudando como que a paisagem epigenética, o que é paisagem epigenética? É como esses genes estão modulados, expressos nas doenças mentais, no caso de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, os genes de trofismo cerebral, de resposta inflamatória. Depois estudando como que as fórmulas da medicina chinesa modulam esses mesmos, é isso mesmo. As fórmulas da medicina chinesa modulam diretamente a nossa genética, controla a modulação dos nossos genes. E aí formou uma imagem assim, porque o que aconteceu? Eu olhava essa paisagem epigenética da doença mental e olhava como que os genes são modulados. Quando você fala imagem assim, é dentro de você está falando. Quando você percebeu isso. São exames que fazem. Então você tem um exame de um gene de trofismo do cérebro. Ele está diminuído. Um gene de resposta inflamatória está aumentado. E aí quando você soma vários genes, você tem pico e vales de resposta desses genes. E quando você pega a modulação desses genes, pela medicina tradicional chinesa, é como se ele completasse essa paisagem
como se você conseguisse remodelar ou repintar essa paisagem epigenética. E aí, a partir de dar aula sobre isso, eu recebi um convite da Fernanda, por Macau. A Fernanda também está aqui no avião. Ela me convidou, eu dei umas aulas junto com ela. E aí Macau me recebeu maravilhosamente. Eles também estão desenvolvendo isso tudo. Não é uma ocidentalização, não é uma ocidentalização da medicina tradicional chinesa. É a evolução contemporânea dos próprios cientistas chineses. Isso é importante de colocar. Não é uma tentativa de explicar a medicina chinesa através de mecanismos ocidentais, mas essa mesma complexidade, essa mesma maneira de olhar o ser humano como um todo, que quando você olha a epigenética do paciente, você olha a história desse paciente. Você entende o que aconteceu, chama exossomos. Os traumas, as alegrias, as tristezas, as práticas. Então, o Tai Chi modula, o Qigong modula, a meditação modula, as ervas modulam, a acupuntura modula toda essa paisagem epigenética. E isso é fantástico, porque seria a prova final da capacidade dessas terapêuticas de agir no cérebro humano e gerar qualidade de vida para as pessoas. E a pessoa sair da prisão da lembrança. Ela fica presa, repetindo o padrão. Exatamente. Uma das vantagens muito de trabalhar com isso é quando você consegue melhorar a neuroplasticidade a partir dessas práticas, a pessoa volta a buscar energia, a se propor, a querer fazer coisas, a quebrar padrões. Algumas mutações são muito relevantes, às vezes tem que fazer uma suplementação especial para isso. E é exatamente esse resgate que eu faço com o meu paciente. Eu consigo melhorar ele um pouquinho, para ele poder iniciar as práticas, para ele poder buscar outras coisas, se sociabilizar, repensar a sua vida, reorganizar a maneira como ele se liga ao mundo, às pessoas, com que sentimentos ele... Porque quando a gente fica muito sem energia, o nosso processo tem um processo inflamatório crônico do cérebro, você fica brutalizado, você fica raso, você fica evitativo. E quando você melhora isso, você fica em casa, fechado, não quer o contato, não se abre para mudança. Não se abre para mudança. E quando você consegue melhorar um pouco isso, você abre essa possibilidade, porque depende das pessoas, né? A ideia é você abrir essa possibilidade, a pessoa aproveitou essa cauda desse cometa aí e seguir sua evolução. Muito legal. Na verdade, a gente combinou de falar depois, eu vou até o consultório dele, que é em Ubatuba. Ubatuba. E depois, se você quiser dar palestra na minha clínica, eu tenho um espaço também bem legal. Muito legal. Depois eu falo a respeito. Mas assim, na hora eu estava falando com a Fernanda dos remédios chineses. E eu falei do que aconteceu agora na viagem comigo. E aí ela pegou e falou de você. A gente tinha se encontrado no check-in, na entrada, né? No boarding. No boarding mesmo, na hora que você está entrando no avião. Então, sem muito assunto, mas na hora que eu soube como ele pensa, que é muito parecido com como eu penso, eu fiquei muito feliz. Aí eu fui até a sua casa aqui no avião, né? E aí eu falei, qual filme você está vendo? Aí eu também, que prazer, eu tô vendo um filme muito legal. E aí eu peguei e falei assim, olha, o que você pensa, a forma que você está pensando é muito parecida com o meu trabalho. Vamos fazer uma gravação? Vamos. Então o objetivo é vocês saberem que a gente está entrando de fato na era do aquário. E isso é muito importante, você pegar os estudos antigos chineses, no caso nós e dele que acabou de sair da China, tibetanos, que eu estava agora, os Vedas, a Cabala, pegar todos esses estudos antigos e juntar com o que há de mais moderno na medicina atual, na psicologia atual, nos estudos de comportamento e principalmente na forma de transformar. Quer passar? Pode passar. Isso. Aí. A forma de transformar a derrota em vitória. O ser humano pode sair desse processo, as pessoas podem sair.
Mas quando elas ficam repetindo o padrão e não conseguem, precisam de ajuda, precisam de profissionais para que você dê um up na sua vida, né? O que eu quero falar da minha experiência, eu tive muitas vivências agora na Índia, no Nepal e nessa região do Tibete. E uma das vivências mais fortes que eu tive, vamos ver, ótimo, eu olho para o chão porque outra vez a pessoa chutou e a câmera voou, né? Agora vem outra chinesa, vamos ver o que acontece. Bem, desistiu, voltou. Então o que acontece é assim, uma pessoa passou muito mal na minivan de Katmandu para Pokhara, vomitou, tudo mais. Eu vou lançar esse vídeo, já está pronto, né? E na hora eu estava, devido à estrada que estava muito ruim, eu fiquei treinando Qigong, fiquei treinando, aí o cara pega, passa mal, vomita na hora, eu só viro do lado, já tô com a coisa e eu trabalho com energia, vou regulando os lugares. O que aconteceu? Ele ficou bom na hora, me convidou para dormir na casa dele, conheci a família dele, conheci os hábitos, igual que o pessoal da Etiópia que estava comendo da forma que a Etiópia come, lá também no Nepal a mesma coisa, isso está tudo gravado. Mas para mim ficou muito claro a soma, né? Aí, vamos ver, please, né? Aí. A soma de conhecimento com prática, a soma do antigo com o novo, né? É um presente. E para mim, o que eu vivenciei é mais importante passar para frente. Então, na hora que eu vejo, né, não tem problema, tá tudo bem. Na hora que it's alright, it's everything. Na hora que eu vejo um profissional gabaritado, que estuda, que atende, que não só gabaritado, que é chamado pela Universidade de Macau, a gente sentou junto antes. Eu fiquei em silêncio lá, eu estava lá em silêncio, aí vocês falando, quieto, de repente tem a doutora ali, que a gente trabalhou junto com a Vânia, na mesma clínica, há alguns anos. Então, assim, na hora que eu comecei a ver, eu falei, opa, olha esse encontro maravilhoso. Então, eu peço para que vocês assistam quando ele for mostrar o trabalho, mas já comecem a se preparar para entrar em contato com ele, para vocês poderem saber as fórmulas chinesas juntos com o conhecimento psiquiátrico. Eu recentemente escrevi um livro ainda não publicado que chama Uma Jornada entre o Oriente e o Ocidente. Como a medicina navega no mar de dados, porque a contemporaneidade trouxe novas ferramentas. Como eu falo no meu livro, é a obrigação de cada geração de médico trabalhar com as ferramentas do seu tempo, junto com todo o conhecimento anterior. Então, o que a gente tem feito é, como a gente pode, no meu livro, transpor um pouco essa linguagem para que a nossa cultura, por isso que eu falo que é uma jornada cultural entre o Ocidente e o Oriente, para que a gente possa entender como essas formas e essa forma de pensar complexa, altamente complexa, pode ajudar a gente, porque não depende só de uma coisa. A medicina chinesa fala assim, não existe solução simples para problemas complexos. Não vai ser uma medicação que vai salvar a pessoa da depressão. Inclusive as fórmulas, normalmente são 8, 9 fórmulas dentro de uma fórmula. E isso é muito interessante, Alexandre, porque eles falam assim, tem o imperador, tem o mensageiro, tem o assistente. E quando você olha isso dentro da fórmula, são 9 fórmulas, tem o mais forte, o imperador, o assistente. E quando você olha na linguagem moderna, você vê uma coisa que chama farmacologia em rede. O que é farmacologia em rede? O antidepressivo, por exemplo, a fluoxetina, tenta achar um receptor seletivamente. Isso. A fórmula chinesa, ela age na imunidade, na mitocôndria, na neuroplasticidade, no processo inflamatório, na capacidade de fazer novas sinapses. E aí você enxerga aquele imperador, aquele mensageiro, aquele assistente.
eles já conheciam isso. E eles trabalham unidos, numa coisa só. E como a modernidade, a contemporaneidade pode revelar a profundidade e a capacidade de observação milenar desses mesmos mecanismos. Então, vou aproveitar aqui. Para os psiquiatras, se você quiser falar, tá? Para os psiquiatras que não conhecem as medicinas tradicionais, antigas, ancestrais, que têm uma visão mais que engloba vários caminhos, vários vetores para atingir o objetivo, como é que você conversa com uma pessoa que não tem essa visão que a gente tem sobre a medicina exatamente tradicional? Exatamente por isso que eu escrevi o meu livro. O meu livro é para ampliar a capacidade de um médico ocidental compreender e utilizar essa medicina. Saber como pode ampliar isso. Porque às vezes tem um viés da linguagem, né? Então eu não entendo a linguagem e eu não consigo usar. Como no mito do Joseph Campbell, né? Não adianta você trazer o elixir se no rótulo você não sabe ler o rótulo. Isso. Você não vai poder beber aquela saber. Então a ideia do meu livro é justamente isso. É fazer essa ponte cultural. Usar... A gente tá na porta do avião, do lado do banheiro, no último espaço, do lado da turbina do motor. E então as pessoas nem sabem que a gente tá gravando. Se você vai passar de novo, aí nem sabe. E alguns já esbarraram, a gente teve que fazer edição aqui, né? E a ideia do meu livro é justamente trazer uma linguagem moderna, que qualquer médico que estuda um pouco sobre esse assunto de vias metabólicas, de vias genéticas, epigenéticas, pode plenamente compreender e, com um pouco de conhecimento a mais, fazer uso dessa... Porque o que acontece na psiquiatria, e você tem certeza que vai entender isso, você vê o paciente piorando. Aí, quando ele ficou ruim o suficiente, você fala, agora eu vou dar o remédio. Então tem uma janela de oportunidade onde a psiquiatria simplesmente ela fica observando o paciente piorar até o ponto de usar a medicação. Por isso que as práticas são importantes, as ervas são importantes e o conhecimento é importante, né? Porque nada e nem as práticas são livres de efeitos colaterais, né? As práticas são Qigong, Tai Chi, Yoga, meditação, alimentação, sociabilização, dança, música, contato com a natureza, tudo isso são maneiras de modular sua genética. O que você tem? Tem passear na floresta, conviver, pode pegar pessoal de Blue Zones, né? Eu tive esse ano em Okinawa. Agora, eu estava em Okinawa justo no Blue Zones. Eu fiquei lá com o pessoal de 105, 107 anos. Não, esse vídeo está no outro celular ainda, nem passei para frente. Socialização é super importante. Mas cada palavra tem uma vivência muito grande, né? Alimentação é mudar posturas, que está tremendo bem hoje. É que a gente está direto das nuvens. Mas se você, com teu livro, conseguir atingir hospitais de grande porte, que são muito abertos a uma nova forma de trabalho, mas tem que ser de uma forma científica. Depende se você consegue mostrar, que eu acho que é o mais difícil, é criar a ponte, que é o que eu faço, por isso que eu estou fazendo o vídeo, né? Criar a ponte entre o conhecimento ancestral, a sacada que você teve, com o conhecimento atual da medicina no seu ápice. Eu escrevi uma trilogia, não vertical, aliás, não horizontal, ela é vertical. Por quê? Porque assim, eu escrevi um artigo científico sobre tudo isso, mas não é palatável, é muita palavra técnica. Tem as aulas onde eu ensino os profissionais a fazer isso, porque eu optei eticamente de não colocar casos clínicos, porque eu acho que isso é uma coisa que tem que ter supervisão para fazer, para que as pessoas façam autodiagnóstico ou se enxerguem alguma coisa e se equivoque.
E o livro guardei para ser uma narrativa. Ali tem toda a minha trajetória, o caos cognitivo, as aflições, o conhecimento, o excesso de dados que não gera cuidado. Tem tanto dado hoje na medicina que o clínico se perde nos detalhes. E a principal coisa do meu livro, e eu tenho certeza que vai concordar, a pergunta não é qual é o remédio, é qual é o cuidado. E transferir essa pergunta de qual é o remédio para qual é o cuidado abre um campo de oportunidade muito maior, porque vai incluir a medicação quando necessário. Não sou contra o medicamento de jeito nenhum. O remédio ele está no rio, ele vai junto com o cuidado, né? Exatamente. O diagnóstico, que é o mais importante, e aí o encontro, entrar em ressonância. Na hora que você já está no processo de cuidado, o remédio faz parte. E aí o paciente às vezes precisa de um apoio, porque ele tem condições nutricionais, uma mutação muito importante, que é uma que não consegue pegar o ácido fólico e transformar na forma ativa. E você vê que o paciente tem todo um conhecimento. Você já não conheceu pessoas assim? Que tem muito conhecimento de base, que ficou anos se dedicando, mas não consegue colocar aquilo na aplicação, porque ele não tem aquela base interna estável. E ao mesmo tempo, quando eu consigo melhorar o paciente, eu falo para ele, vamos fazer um jogo. Eu vou melhorar a energia da sua mitocôndria, que é o principal do meu estudo da mitocôndria, porque ela é um centro energético de produção de energia, e o centro metabólico, ela produz neurotransmissores. O meu trabalho é em cima da mitocôndria. Em cima da mitocôndria. Até quando eu faço Qigong, eu faço o Ilib, Qigong, ondas de alta resolução, que tem do Japão, que eu tenho um material super legal, e aí passou, quando já está circulando energia, está ativada a mitocôndria, eu entro com o Qigong. É muito legal. E aí essa troca que você faz com o paciente, mesma coisa, você passa um tratamento com ele, você vai ter uma melhora. Se dessa melhora você não fizer novas práticas, novos conhecimentos, você vai voltar a adoecer, porque as condições são as mesmas. Então é importante você conseguir melhorar e a partir desse platô buscar novas melhoras. Eu acho que as pessoas têm um período também de transformação interna, né? Às vezes a pessoa está passando um momento que ela pode passar. Se ela passar muito bem, muda a vida dela e muda a vida de todo mundo em volta. Muito, muito importante. Muito legal. Foi um prazer enorme conhecer. Eu vim aqui da Índia, eu já estou assim ainda aqui, né? Aí eu estou no Brasil daqui a pouco. É isso aí, né? Pessoal, gente. É isso aí. Tudo de bom, tá? Tchau, tchau.